Olá pessoal, bem-vindo ao canal TI Sofia. Meu nome é Moisés Pereira e aqui você encontra diversos conteúdos sobre TI em geral, programação e meditação, porque a gente precisa relaxar, não é mesmo? Nessa playlist de programação orientada a objeto, hoje vamos programar a classe Caneta e aprender outros conceitos de programação orientada a objeto na linguagem Python. Para você que não instalou ainda o software Dia e não viu o vídeo da gente modelando a classe Caneta no diagrama OML, estou deixando o link aqui em cima, exatamente aqui, né? Deixando o link aí para você poder assistir também. Então fiquem à vontade, fiquem ligados. Bem, gente, então aqui hoje vamos programar a classe Caneta que a gente modelou no vídeo anterior, né? A gente modelou uma classe, um diagrama OML usando esse software aqui, ou esse software Dia. Vamos utilizar o Visual Studio Code. Para você que não instalou nem o Python, nem a linguagem Python, interpretador da linguagem Python no computador, e nem o Visual Studio Code, estou deixando aí em cima de novo, estou deixando o link para vocês poderem clicar aí e assistir os vídeos, né? Estou deixando os dois vídeos, a instalação do Python e a instalação do Visual Studio Code. Para você ficar sempre atento e não perder nada aqui do canal, se inscreva, né? Sempre dá aí o seu like nos nossos vídeos, nos vídeos do canal, e se inscreva para ficar ligado com tudo que vai estar aparecendo aqui. Vão aparecer muitos vídeos, muita produção aqui para você assistir e ter o melhor conteúdo de TI, de programação e também de meditação. Então vamos aqui o Visual Studio Code, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code aberto, vamos criar primeiro nosso arquivo, né? Da classe Caneta, né? Que a gente vai programar a classe Caneta aqui hoje. Deixa eu ver aqui se a classe Caneta, eu vou mostrar aqui para vocês, até para facilitar. Aí, ó. Então, com a classe Caneta aqui aparecendo, essa aqui foi a classe que a gente fez no vídeo anterior. Então, vamos programar ela. Então, vou clicar aqui em File, New File, ou se o seu Visual VS Code estiver em português, Arquivo, Novo Arquivo. Vou clicar aqui. Vou escolher o editor de texto aqui do Visual Studio Code mesmo. Cliquei. E aí está o meu arquivo. Antes de começar a programar, já vou salvar esse arquivo, né? File, Save As, né? Ou arquivo, salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou chamar esse arquivo aqui de caneta. Muito simples. Caneta, extensão .py, né? Porque vai ser um arquivo Python. Caneta, pronto, salvei. Tá aí, ó, salvo. Olha lá, aparece até o símbolo do Python, porque na instalação do Visual Studio Code a gente instalou o pacote, a extensão Python, então já fica até personalizado. Então, bem, vamos lá programar a classe Caneta. Primeiro, para ver se o Python está rodando aqui direitinho, vou digitar aqui, sei lá, print aula da TI Sofia. Aí vamos rodar, né? Para rodar é só clicar nesse verdinho aqui que vai aparecer no seu terminal. Então vou clicar nesse verdinho. Rodou a aula da TI Sofia. Então o Python aqui está funcionando, o Python está certinho. Então vamos programar a classe Caneta. Toda classe, seguindo aqui, ó, esse modelo da classe Caneta que a gente fez em UML, vem com o comando class. Então você digita o comando class e na frente do comando class você vai colocar o nome, né? No nosso caso aqui, Caneta. E aí em Python tem outras formas de escrever outros comandos aqui, mas a gente vai aprender em outros vídeos aqui da playlist de programação orientada a objeto.
Então, só vamos fazer o básico aqui, ó. Class, espaço caneta. Você coloca 2 pontos, né? Porque classe, no Python, em programação orientada a objeto, classe é um bloco de comandos, é um tipo abstrato de dados. Então, você coloca os 2 pontos, porque vai ter mais programação aqui dentro. Aí, aqui dentro da classe caneta, vou soltar mais uma linha, só para ficar bem bonitinho, para vocês visualizarem bem aí no vídeo. Eu vou colocar aqui agora. Vou até aumentar aqui a letra para não ficar muito pequenininho no vídeo. Que é só clicar aqui em Ctrl+, né, do seu teclado. Ctrl+, cliquei aqui. Vou aumentar mais um. Eu acho que esse tamanho aí tá bom e espero que não atrapalhe de visualizar aí a classe caneta e a classe caneta aí na tela para a gente ter a nossa colinha, né? Ela também não atrapalha aqui de vocês verem o código. Então, classe caneta. A classe caneta, você pode... toda classe, é bom você programar o construtor da classe que vai gerar o objeto, né? No conceito de programação orientada a objeto, classe é essa estrutura, é esse tipo abstrato de dados. Classe é um tipo que a gente abstraiu, e classe é a implementação, e o objeto vai ser a execução dessa classe com dados, instâncias reais de dados, né? Então, aqui dentro da minha classe, é bom construir o método construtor. O método construtor, a gente define ele, a gente usa um def, que é o método construtor, é um módulo dentro do Python, né? E aí você usa 2 underlines antes do nome, 2 underlines depois. Ó, lá, ele vai até selecionar. Ó, quando eu digitar init. Esse init aqui, ó, isso aqui vai gerar o método construtor. 2 underlines, o nome init e depois 2 underlines, porque é um método específico do Python. Métodos que nós mesmos vamos fazer não precisa desse underline, a não ser que você queira colocar. Agora, alguns métodos do próprio Python é obrigatório colocar esse underline. E aí, beleza, a classe construtora, o método construtor aqui da classe, para mostrar que o método é dessa classe, a gente coloca o self. Esse self aqui é que vai mostrar que a gente vai fazer um encapsulamento para guardar as variáveis, os atributos e rodar os métodos, né? Então, eu coloco primeiro esse self nos parâmetros do método init e depois os outros valores que a gente vai entrar aqui. Se eu não me engano, não, se eu não me engano, não. É só olhar aqui para o monitor, né, Moisés? Porque eu estou aqui com 2 monitores. O monitor está mostrando a classe caneta. São os 3 atributos: marca, cor e tampada. Então, eu já vou criar as canetas com esses 3 valores. Então, esses 3 valores de criação de uma classe, de um objeto, de acordo com a classe, a gente vai colocar aqui no método construtor. Então, eu vou falar que está vindo uma marca daqui de fora. Para vocês não se confundirem, o nome pode ficar igualzinho. Eu vou colocar assim, ó, M de marca, C de cor e T de tampada. Aí eu coloco 2 pontos. Aqui dentro do método construtor, a gente vai agora guardar esses valores MCT que está vindo dos objetos lá fora. A gente vai colocar aqui dentro dessas variáveis aqui da classe caneta. Então, dos atributos, né? Então, self.marca recebe esse M. Na linha de baixo, self.c cor recebe esse C. E self.t tampada recebe esse T. Pronto, acabou o meu método construtor. Esse aí é o meu método construtor. Então, vamos entender o conceito. Eu estou programando a classe caneta.
Classe, em programação orientada a objeto, é o tipo que você vai programar. E o objeto são os dados reais que vão rodar com esse tipo. Então, eu estou programando a classe caneta. Na hora que essa classe caneta for ser executada no sistema, na hora que essa classe for ser executada em memória RAM, é um objeto. Objeto é a instância de execução de uma classe. E aí, na hora que eu criar um objeto, e objeto pode ser exemplos de caneta, vai ter um objeto lá da marca Bic, cor vermelha, tampada true, verdadeiro. Quer dizer, a caneta Bic vermelha está tampada. A gente pode pensar, por exemplo, caneta Trilux azul destampada. Então vai vir a marca ali Trilux, a cor azul, e false, falando que está destampado, né? Que não é verdadeiro esse atributo tampado. Então, exemplos dessa classe caneta são os objetos. Os exemplos da vida real são os objetos, né? Então, beleza, esse método construtor é que vai construir os exemplos, as instâncias dessa classe caneta, os exemplos de caneta, que são os objetos. Né? Então, já criamos aqui o método construtor. E agora eu vou simplesmente... Vamos deixar isso aqui só desse jeito assim mesmo, que depois, num outro vídeo, que esse vídeo não ficar muito grande, em outro vídeo eu vou explicar os conceitos de encapsulamento. Então, por enquanto, criamos a classe caneta e vamos com os atributos e vamos criar o método escrever. E aí, ó, vocês estão vendo aí o método escrever, ele tem como atributo um texto, que vai ser do tipo str, e a gente só vai escrever na tela o texto. Print texto. Para ficar bonitinho, se vocês quiserem colocar também texto, aí a gente coloca assim entre parênteses, né? A gente soma aqui, porque como é texto mesmo, texto com texto, a gente pode concatenar, né? Usar esse sinalzinho de mais aí. Na cor tal. Aí eu vou colocar a cor. Para eu pegar a cor, eu preciso de usar o self. Então, não se esqueça que, como esse método aqui é um método da classe, ele tem que vir como primeiro parâmetro o self, para eu poder utilizar esse self aqui, tá vendo? Self.cor, que é o atributo cor que a gente definiu lá na classe, no método construtor da classe. Então, aí eu vou e fecho parênteses aqui. Então, vai aparecer o texto que eu pedi, um espaço assim escrito, na cor tal. Depois, quando a gente for mexer com o projeto gráfico, aí o texto que o usuário informar no sistema para testar a caneta, um exemplo da caneta na computação gráfica, aí o texto vai ser escrito naquela cor, né? Eu não preciso de avisar aqui. Mas como aqui é um exemplo muito simples, aí eu estou avisando de qual cor que está sendo escrito. Beleza? E agora nós vamos testar. Lembrem-se no Python que toda indentação significa que essas linhas são desse bloco. Então a classe caneta é um bloco. Ela está sendo definida por dois métodos. O método construtor init e o método escrever, de acordo com a nossa imagem que a gente modelou lá no ML. O método construtor ele está definindo os atributos marca, cor e tampada que estão recebendo valores externos de exemplos de caneta. E o método escrever ele está sendo definido por um texto que vai ser enviado aqui e vai ser impresso na tela, né? Lembrando que quando você vai mexer com métodos, os métodos são da classe mesmo, precisa desse self para você poder acessar atributos e outros métodos, se tivesse mais métodos aqui. Então pronto, definimos a nossa classe, agora vamos rodar aqui alguns exemplos, né? Eu vou colocar uma variável chamada caneta exemplo 1, né? Exemplo de caneta 1. Exemplo 1, ele vai receber caneta. Para você criar um objeto no Python, você chama o nome dele assim, e entre parênteses, você vai informar os atributos.
Uai, Moisés, e aquele atributo self? Aquele atributo self não aparece. Aquele atributo self é só para mostrar que o método construtor vai rodar para essa classe. É um método de que o objeto vai rodar para essa classe. E aí eu tenho esses atributos aqui. É os atributos que eu vou informar o valor. Então, esse exemplo 1 aí vai ser da marca BIC. Opa. O C, lá, o Python, já, a extensão do Python já mostra o que você vai informar. A cor, vou falar que é uma BIC vermelha. E se está tampado, eu vou falar que está. Pronto, criei esse exemplo, o exemplo 1. Vou criar um exemplo 2 de caneta. Lembrem-se, esses exemplos aqui são objetos. Objeto é uma instância de classe, ou seja, é um exemplo de dados reais de uma classe. Esse aqui é o conceito de objeto. Então, agora eu vou criar um outro objeto caneta. Caneta aqui vai ser, sei lá, Faber-Castell, nem me lembro se é com 2 L's. Azul, Azul, não sou carioca não, Azul, e tá, ela veio destampada lá. E aí eles vão reclamar lá. Agora vamos rodar esse exemplo. Eu quero que esse exemplo 1, essa caneta, eu vou até dar um espaço aqui para ficar bonitinho para vocês enxergar. A caneta 2, eu posso chamar os objetos que eu quiser, no caso eu quis chamar o objeto 2, eu vou escrever, de azul, né? Eu vou escrever hoje é um dia feliz. Apareceu a vacina, quem sabe, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Aí depois eu usei a caneta 2 de novo. O objeto 2 eu chamei e para escrever bora passear. Chega de confinamento. E depois, exemplo 1, a caneta BIC, ela vai ser pessimista. A caneta BIC, ela vai escrever assim. Mas esse dia ainda não é hoje. E aí uma carinha triste. Vou colocar a carinha feliz lá na vacina também. Então, beleza. Tá aqui bonitinho. Vamos rodar para ver isso aqui funcionando, né? Só clicar aqui para rodar. Ah lá, rodou bonitinho, tá vendo? Olha só, o objeto foi escrever, que nada mais é do que imprimir na tela. Olha lá, hoje é um dia feliz, apareceu a vacina, na cor azul. Olha lá. Por quê? Porque o objeto 2 é a Faber-Castell azul. E aí foi e apareceu esse texto aqui numa interface gráfica, deveria aparecer o texto em azul, mostrando se é ponta fina ou ponta grossa, aí tinha que ter outros atributos aqui, né? Aí o exemplo 2, bora passear, chega de confinamento, na cor azul, porque foi a Faber-Castell que escreveu. E depois a última, mas esse dia ainda não é hoje, na cor vermelha, porque foi a caneta BIC, né? Se você quiser escrever qual que é o nome da caneta aqui, qual que é a marca, antes de falar na cor, você vem aqui e altera o método, né? É, caneta, caneta, marca na cor tal. Aí se você executar de novo, né? Eu vou limpar aqui a tela, né? Limpar aqui. Ah lá, rodou. Opa, ele deu um erro aqui, deve ser por. Ah lá, é porque eu não concatenei direito, né? Eu coloquei o maisinho dentro da string da cor. É esse maisinho do lado de fora que vai concatenar, né? Então vamos lá, limpei, rodei. Gente, mais outro erro. Ah, tá, é a marca, tá vendo? Ó, isso aí foi importante. É um erro de programação orientada a objeto, ó. Por que que ele não está achando essa marca? Porque marca é um atributo da classe e você não falou self. Self significa que você está acessando o atributo da classe. Então, self.marca.
Ah, agora vai dar certo, porque marca é um atributo da classe. Então, limpar aqui de novo, rodando. Ah lá, rodou bonitinho. Hoje é um dia feliz, apareceu a vacina. Caneta Faber-Castell na cor azul. Bora passear, chega de confinamento, caneta Faber-Castell na cor azul. Mas esse dia ainda não é hoje, caneta Bic na cor vermelha. Tranquilo, gente? Esses que a gente viu aí foram alguns conceitos de programação orientada a objeto, e aí vocês vão poder aqui acompanhar certinho os próximos vídeos, e aqui na playlist de programação orientada a objeto eu vou colocar mais vídeos para deixar mais claro sobre a programação orientada a objeto, e no caso a gente vai utilizar a linguagem Python. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vejam aí o próximo vídeo aí para vocês continuarem assistindo essa playlist de programação orientada a objeto. Muito obrigado e fiquem com Deus. Vamos lá, né? Porque eu vou continuar aqui preparando mais vídeos para vocês.